Por causa de você estar se perguntando quem é que pode nos salvar nesse momento, é difícil admitir, mas... Socorro, Intel! Traz placa de vídeo para concorrência, pelo amor de Deus! Quem diria que a Intel ia salvar o mercado de GPUs? Será que vai? Você viu as novíssimas placas de vídeo e está se perguntando, será que vale a pena? Essas são as placas de vídeo baratinhas mesmo? Agora eu vou conseguir comprar? Se você estava esperando o lançamento desde as RTX 4090, RX 7900 XTX, aquelas placas que dá para sonhar, mas não dá para comprar, parece que chegou a sua vez. Agora chegou a vez das placas que você pode comprar. A pergunta é, você deve comprar essas placas? A AMD e a Nvidia trouxeram placas de vídeo mais acessíveis, menos caras ou de entrada intermediárias, interprete como você quiser. Que audácia! RTX 4060 Ti e RX 7600. Para começar a facilitar um pouco a confusão que está na sua cabeça, que deve estar parecida com essa confusão de placas de vídeo que é o atual mercado de GPUs, principalmente de entrada intermediária. Um pouco mais. Eu vou explicar para você que a RTX 4060 Ti não é uma concorrente direta da RX 7600. As duas são placas para Full HD, mas a RX 7600 é uma placa mais de entrada do que a RTX 4060 Ti. Então a RX 6600 nunca concorreu com a RTX 3060 Ti. A 6600 é antecessora da 7600 e a 3060 Ti é antecessora da 4060 Ti. Essas são as placas cujas quais elas substituem. A concorrente direta da RX 6600 era uma 3060, 3050, 3060 de 8GB, 3060 de 12, depende muito ali do cenário, mas era mais ou menos ali que ela aterrissava. Enquanto que a 3060 Ti concorria ali com a RX 6700, 6700 XT ou até com a 6650 XT, também dependendo muito do cenário e do preço. Hoje nós temos a RTX 4060 Ti substituindo a 3060 Ti e a 6600 substituindo a 7600. Mas a sua dúvida é, será que alguma dessas placas é uma opção para você? Será que vale a pena? Bom, eu vou tentar resumir um pouquinho sobre as duas placas e como elas foram recebidas e por que elas foram recebidas desse jeito pelo mercado. It is a waste of sand. Começando pela RTX 4060 Ti, que foi a primeira placa lançada. Bom, dizer que foi decepcionante a placa, a gente teria que primeiro criar expectativa para se decepcionar. Então crie galinhas que pelo menos elas dão ovos. Expectativa da indecepção. Eu não criei muita expectativa porque antes do lançamento eu já tinha visto a performance, vocês conheciam a performance da RTX 4060 Ti. Segundo a Nvidia, sem DLSS, sem Ray Tracing, a 4060 Ti era por volta de 15% melhor do que uma 3060 Ti. Mas é bom lembrar que a fabricante sempre vai mostrar o cenário mais adequado para apresentar os ganhos geracionais ou os incrementos da sua placa de vídeo, do seu produto, ou seja lá o que for. Nesse caso era verdade, tanto que nos reviews que a gente viu, depois essa diferença foi mais ali para casa dos 10%, o que significa que a 4060 Ti não é muito melhor do que uma 3060 Ti quando a gente fala em rasterização, mas calma, nem tudo é ruim. A 4060 Ti traz sim pontos positivos. Ela traz ali, por exemplo, o DLSS 3, que é uma tecnologia da série RTX 40, que tem um Frame Generation, que pode trazer ganhos realmente bem grandes de performance em jogos que tem algumas limitações, o que pode ser necessário nos jogos recentes, como por exemplo, sei lá, no Star Wars, onde implementaram um patch com DLSS 3, mas é porque o jogo era realmente bem ruim. Mudou meu conceito de horrível. Então, seja como uma alternativa ou seja como um remendo para jogos mal feitos, a gente tem uma tecnologia da nova geração. A gente tem ainda o encoder AV1, que significa que você pode agora transmitir ou gravar ou mesmo fazer renderizações utilizando esse encoder nos programas que está disponível, e a gente teve um ganho de eficiência energética bem grande. Ela consome muito menos do que uma RTX 3070, por exemplo. E por que comparar com a RTX 3070? Bom, porque em relação à performance, ela ficou mais ou menos ali onde tem uma RTX 3070. Então,
de novo, não é uma performance realmente nova, mais uma geração em que a gente vê as placas de entrada intermediária sem grandes inovações em relação à performance. E também não é uma grande inovação porque, apesar dela chegar com o mesmo preço de uma RTX 3060 Ti, esse mesmo preço é o preço de lançamento, o que significa que no preço que ela foi lançada, ela aterriza onde está uma RTX 3070, que é uma placa que tem a mesma performance, mas não tem DLSS 3 e não consome a mesma coisa, ela consome mais. Então, pelo menos você vai ter opção. Claro, preço de lançamento. A RTX 3060 Ti hoje é bem mais barata do que uma RTX 4060 Ti. Se você encontrar as duas no mesmo preço, é óbvio que a 4060 Ti é uma melhor alternativa, mas é bem provável que você encontre um cenário diferente, onde a 3060 Ti é muito mais barata. E aí entra naquela questão da concorrência. Se ela tem praticamente a mesma performance da 3060 Ti, só com DLSS 3, AV1 e mais eficiência energética, talvez para você a 3060 Ti seja uma opção melhor. Ela é uma opção melhor pra você? Não sei. Você faz tanta questão do DLSS 3? Não sei. Sim, ele é inovador, mas a gente tá falando de DLSS 3 para Full HD. O DLSS 3 em Full HD, bom, ele... em alguns casos ele é igual ou até melhor do que o anti-aliasing, mas o DLSS 3 em Full HD não é exatamente tão empolgante quanto em resoluções maiores, porque pode ter alguns cenários que ele pode inclusive ficar limitado, ainda mais quando a gente está falando de placas que não são para configurações topo de linha, com processadores mais caros. Então pode ter alguns cenários em que talvez o DLSS faça pouca diferença. E assim como a RTX 3060 Ti com a RTX 3070, a gente ainda tem os 8 GB de VRAM, então a Nvidia resolveu que não ia aumentar a quantidade de VRAM, exceto que ela realmente mudou e a gente tem uma opção de 16 GB. Mas essa opção de 16 GB não foi lançada ainda, ou dependendo de quando você está assistindo esse vídeo já foi lançada, e ela custa mais caro. O preço de lançamento sugerido para ela é de $499, enquanto que a versão de 8 GB custa $399. O que é exatamente no meio do caminho entre uma 4060 Ti e uma 4070 de 12 GB. Ah, mas são 16 GB. Sim, são 16 GB, mas ainda continua sendo 128 bit, porque a RTX 4060 Ti, diferente da 3060 Ti, tem uma largura de banda menor. A Nvidia diz que compensa isso com cache L2 maior, e nos testes que a gente realmente viu um ganho, né, o que significa que compensou de alguma forma, mas a gente vai descobrir o quanto isso compensa ou não quando a gente vê os testes também com a placa de 16 GB. A resposta meio adiantada é que não vai mudar muita coisa, porque a gente tem só mais memória, só que a largura de banda ainda é a mesma, e o cache também é o mesmo. Então, pelo menos você tem a opção de 16 GB. O quanto isso muda hoje? Bom, pouca coisa, só em alguns jogos onde você precisa de mais quantidade de VRAM, como por exemplo os ports do PlayStation 5, que você realmente precisa de uma quantidade maior de VRAM, e aí nesses casos pode melhorar assim o frame time, pode melhorar as mínimas, pode melhorar a performance geral, sem precisar diminuir a textura. No geral, se você tem uma placa de 8 GB, você vai precisar diminuir as texturas. E a gente ainda tem a questão de que o DLSS 3 não é implementado nativamente. Nós temos muitos jogos com DLSS 2, mas poucos jogos com DLSS 3. Sim, eles estão sendo implementados num ritmo muito mais alto do que, por exemplo, a implementação do DLSS 2. Então a adoção do DLSS 3 está sendo muito mais rápida. Quanto isso vai fazer de diferença no futuro? Bom, quando a sua placa não for mais capaz de rodar as coisas nativamente em Full HD, pelo menos você tem uma opção para aumentar um pouco a vida útil da placa. O que vale também para o DLSS 2, mas com o DLSS 3 você ainda adiciona um pouco mais de ganho nisso, sem precisar diminuir a qualidade. A não ser que o problema seja a textura. A RX 7600 também não teve um lançamento lá muito caloroso, isso porque apesar dela vir para substituir a RX 6600, ela traz uma performance que também já era conhecida no mercado. Ela foi lançada de uma forma, eu só posso descrever como um lançamento padrão AMD. Eles confundiram completamente os reviewers, mudando data de lançamento, data de embargo, quando eles poderiam ou não apresentar os reviews. No fim, eles acabaram lançando um dia depois da RTX 4060 Ti, o que gera uma confusão na cabeça do usuário que pensa, pera, essa daqui é a concorrente da 4060 Ti, custando muito menos, e não, ela não é a concorrente da 4060 Ti. E a AMD, obviamente, mudou o preço de última hora, porque é isso que você faz quando você confia que o preço do teu produto está certo. Ou com certeza a AMD ouviu o feedback dos reviewers, que falavam que a placa deveria custar pelo menos uns $250, $200, mas na verdade eles baixaram de 300 só para $270 mesmo, que ainda é bom, afinal você tem uma placa mais barata, inclusive com preço sugerido menor do que a RX 6600, que é a placa cujo qual ela substitui. E falando em coisas de última hora, a 4060 Ti deu uma baixadinha de preço abaixo do MSRP, o que foi reportado pelo 3D Center. E melhor ainda, você achou que a AMD ficou quieta? Ficou nada, ela foi lá e abaixou o preço também. É desse tipo de treta que a gente gosta, onde o consumidor sai ganhando.
Mas, além disso, e do suporte ao encoder AV1 e ao AI Engine, que deve servir para o FSR3, que deve ser tipo um DLSS 3 da AMD, e que vai ser lançado talvez em 72 horas, é só esperar um pouquinho, porque a gente está esperando desde o lançamento ou o anúncio da tecnologia. É isso que a gente tem de inovação. Então é uma placa que substitui a 6600, mas traz uma performance já conhecida. Como assim já conhecida, Robson? Bom, muito conhecida na verdade, assim como nas especificações, ela é muito parecida mesmo com uma RX 6650 XT. Ah, agora eu entendi! Ela não é exatamente a mesma placa, mas é muito próxima. Ela não é a mesma placa porque ela tá numa litografia menor, ela foi para 5 nanômetros, e ela também tem ali o suporte a AI Engine e ela também tem o suporte a AV1, coisas que você não tem fisicamente numa 6650 XT. Mas ela é lançada no mesmo preço que hoje você encontra uma 6650 XT no mercado, quando você encontra, né, porque elas foram rapadas do mercado. Ela não traz também nenhum salto geracional. A gente tem uma diferença muito pequena em relação à 6650 XT, na casa dos 3, 5%, isso com vento a favor. E a gente só tem também uns incrementos aí de tecnologia, assim como do lado da NVIDIA. E em relação à inovação, dá pra dizer que inclusive tem até menos inovação, porque a NVIDIA pelo menos tem um DLSS 3. E entre o DLSS 3 e, sei lá, AI Engine, diferente do produto da NVIDIA, ela também não traz nenhum ganho em relação à eficiência energética. Na verdade, ela é um pouco pior, porque ela tem uma eficiência energética parecida com uma 6650 XT. Olha que curioso, né? Quem ia imaginar que uma placa com praticamente as mesmas especificações ia ter a mesma... Que coisa, né? Mas pelo menos ela tem 16 GB de VRAM, né? Porque a AMD tinha dito que é pouca VRAM, então... Eles mudaram de ideia. Como assim eles mudaram de ideia? Não tá sabendo? Não, mas eles fizeram material de marketing dizendo que não, é pouco, 8 GB de memória. Eles estavam vendendo as placas, inclusive falando que... mas eles voltaram atrás. A velha moda AMD, eles simplesmente mudaram também o discurso e ao invés de trazer mais VRAM na placa de entrada, eles continuam com 8 GB. Porque agora eles mudaram de opinião e, segundo eles, 8 GB é suficiente. Mas só nos modelos mais de entrada, né? Nos modelos topo não, porque eles ainda têm que vender as placas da geração passada e, segundo eles, agora você compra a placa de vídeo pela quantidade de memória e não pela performance. Dito isso, ela ainda tem os mesmos 8 GB, também tem 128 bit e também é PCI Express 4.0 X4. Que Vai ficando pior. significa que você vai colocar em placas-mãe de gerações anteriores e talvez você encontre alguma limitação que a gente tá para descobrir. Isso porque não tem a placa para testar. E provavelmente nem vai ter. Ah, não, aí não. Mas é isso, é uma placa que chega primeiro só nos modelos de referência, eu não sei quanto tempo vai demorar para que os fabricantes consigam absorver essa diminuição de custo, porque eles vão ter que lançar placas com margem menor ainda, e acredite, as fabricantes parceiros não têm uma margem muito grande em cima da placa de vídeo, fica mais em cima da GPU, e aí vai demorar pra gente ver essa placa diminuir de preço, mas deixa aí nos comentários quanto tempo demorou. Aliás, deixa nos comentários aí como é que tá o preço agora, quando você assiste esse vídeo. Já melhorou? Já baixou? Agora tá bom de comprar? Deixa aí nos comentários. Mas de quem que é a culpa de estar tão ruim assim o mercado intermediário de entrada das placas de vídeo no geral? De quem que é a culpa? A culpa mesmo é difícil de você atribuir, mas eu poderia dizer que uma das razões é a falta de concorrência. Se a gente tem a NVIDIA que pega, por exemplo, uma 4060 Ti, que tem um chip que poderia ser atribuído talvez a uma 4060, que teria um nome de 4060 e um preço de 4060 e ter um ganho geracional, eles preferiram empurrar o máximo que dava, chamar de 4060 Ti mesmo e trazer uma placa aí com 128 bits com corte de chip bem menor e cobrar tudo isso. Sem nenhum ganho geracional, mas enfim, vendendo para o público que não vai ter essa informação. Então a AMD pensa que pode fazer exatamente o mesmo e foi o que eles fizeram. Ao invés de trazer alguma coisa inovadora ou que fosse bater de fato a concorrência por um valor bem menor, eles simplesmente ficaram no mesmo patamar. Pode ser, de repente, que o custo de produção tenha aumentado. O custo de pesquisa e desenvolvimento, eu não sei onde que a AMD colocou, porque eles só colocaram AI Engine AV1 e é uma 6650 XT em 5 nanômetros. Mas investiram mal. É verdade. Do lado da NVIDIA, o que eles fizeram foi pegar uma placa de um tier mais alto, diminuir a GPU, e voltar ela para o tier mais alto. Ou seja, pegou uma GPU que poderia de repente ser uma 4060 e teria uma recepção bem mais calorosa e colocou como um 4060 Ti mesmo, ou talvez uma 4050 se tivesse concorrência. A falta de concorrência é que está prejudicando o consumidor. E eu sei, é difícil a gente admitir isso, mas sabe quem pode nos salvar? A Zork. Pois é, tudo isso serviu pra gente lembrar que a A770 e a A750 existem. A Intel, ao invés de fazer um refresh e gastar um monte com pesquisa e desenvolvimento numa 6650 XT, eles simplesmente baixaram o preço da A750, que agora custa uns $200. Ou menos, deixa aí nos comentários. Aproveita que vai passar por lá, já deixa o like e se inscreve no canal, que tem muito mais pra falar sobre isso, mas eu acho que é melhor a gente falar de repente numa live. Então se inscreve no canal pra você não perder aí, clica no sininho pelas notificações. Então sim, eu tenho muito mais pra falar sobre esses produtos, mas eu vou tentar resumir pra você. Se
você está pensando em comprar essas placas de vídeo, não, elas não são terríveis, elas não vão pegar fogo, elas não derretem o seu computador, elas também não são tão empolgantes para quem é amante da tecnologia ou para quem esperava todo esse tempo para ver um salto de performance que compensasse. Muita gente ainda está naquela, será que eu compro ou espero? E muita gente esperou. Esperou para ver o lançamento da 4060 Ti, da 4060, da 7600, da 7600 XT, se é que vai ter, e viu que não teve muito ganho de uma geração para outra. O que a gente teve foi meio que uma troca de lugares ali, com adição de uma coisa ou outra. A gente não tem um salto muito grande nessa geração. Se você for a Nvidia, você vai considerar o DLSS 3 um grande salto, porque realmente nas barras fica muito grande. Se você for a AMD, você vai considerar que a V1 e AI vai ser realmente um grande incremento, mas se você for o consumidor, você vai olhar para as barras e vai perceber, a gente tem a mesma performance que a gente já tinha, mais ou menos no mesmo preço, com umas tecnologias mais novas, e aí cabe a você julgar se essas tecnologias mais novas são interessantes a ponto de pagar um pouco mais, ou se você vai pegar as placas da geração anterior, porque a gente ainda tem a RTX 3060 Ti, tem a RTX 3060, tem RX 6600 mais baratas. Essas placas diminuíram de preço, e esse é o ponto positivo. E talvez num futuro onde uma 4060 Ti esteja no preço de uma 3060 Ti de verdade, o preço que está sendo praticado no mercado no momento que ela é lançada ou agora, ela seja uma placa interessante, ou mesmo uma 7600 no preço de uma 6600 de fato, elas se tornem placas interessantes. E, cá entre nós, infelizmente a gente vive numa bolha, a bolha tecnológica. Que coisa absurda. E para nós, isso parece muito evidente, mas para quem só está querendo comprar uma placa de vídeo, eles vão comprar a placa de vídeo que tem no mercado, que tem o melhor custo-benefício ou que tem a melhor eficiência energética, ou simplesmente a mais brilhante com um número maior. Ele tem toda a razão. Eu entendo a sua decepção, mas a realidade é que essas placas vieram para ficar pelo menos nessa geração. O que a gente pode torcer é para que o preço baixe e elas entrem num patamar onde elas fiquem aceitáveis, tipo uma RX 6600. Hoje é uma excelente compra, no lançamento era um péssimo lançamento, uma péssima compra, e isso tende a evoluir de forma positiva, principalmente com as placas que não estão vendendo, e elas não estão vendendo. Então na hora de comprar, dá uma olhada no preço das placas da geração anterior, no caso da 4060 Ti, dá uma olhada em RX 6700, 6700 XT, em RTX 3060 Ti, até mesmo RTX 3070, mesmo para RX 7600, procura ali a RX 6600, que ainda é uma excelente placa para essa compra, todas elas têm 8 GB mesmo, e a gente tem ali RTX 3060, tem ali 6650 XT, enfim, várias opções. Também você pode dar uma olhada no mercado de usados, mas se você quiser nova, ainda tem algumas opções, então corram, porque enquanto durarem os estoques, essas placas já estão sendo descontinuadas, e quando elas sumirem do mercado, é bem provável que o preço dessas outras baixem, mas você pode encontrar num preço muito bom de liquidação.